Eu sou Tarsília Rego, editora do Caderno Estado Verde e do jornal O Estado. Dando seguimento à série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito da cidade de Fortaleza, hoje conosco o candidato do PT, Elmano de Freitas. Como o senhor pretende colocar em ordem a cidade, que as pessoas estão pedindo, clamando por uma cidade melhor, quando as pessoas clamam por uma cidade melhor? Do ponto de vista concreto, em Fortaleza, nós temos uma linha que, primeiro, como a presidenta Dilma colocou na Rio+20, nós temos um posicionamento que nós sempre trabalhamos com o conceito socioambiental. Então, para nós tem que ter preservação da natureza e erradicação da miséria. Isso para nós caminha lado a lado. Então, nós temos uma política e como é que nós exemplificamos isso com uma ação concreta? Se nós pegarmos o que foi o projeto, o que nós estamos fazendo na Barra do Ceará, com o projeto Vila do Mar, qual era a situação que nós tínhamos ali? Nós temos uma praia que estava indevidamente ocupada por pessoas muito pobres, vivendo em situação completamente indigna, com lixo, com esgoto a céu aberto. O que é que nós fizemos? Nós fizemos uma ação concreta do Poder Público Municipal naquela região. Nós recuperamos todo o calçadão e a área da praia, devolvemos aquela região ao povo de Fortaleza e construímos casas para aquele povo que morava de maneira completamente indigna, próximo de onde residia, e deixando, portanto, o povo viver com dignidade e recuperando o meio ambiente da cidade. Então, nós temos a posição de que nós temos que combinar essa ação socioambiental. Se nós pegarmos a situação da Lagoa do Urubu, na região do Floresta, nós temos uma lagoa, nós estamos recuperando a lagoa. Quando nós tiramos toda a área que tinha nessa lagoa, de lixo, de plantas que crescem em virtude da poluição, o espelho d'água já aumentou muito. E nós estamos construindo unidades habitacionais para o povo que tinha ocupado a beira da lagoa e estava aterrando a lagoa. Se nós olharmos a Lagoa de Porangabuçu, qual era a situação da Lagoa de Porangabuçu? Qual é a situação hoje? As pessoas que residem em frente àquela lagoa, elas hoje agradecem muito pela recuperação que nós fizemos da lagoa. Se nós olharmos a Lagoa de Parangaba, nós fizemos uma recuperação importante da lagoa. Portanto, nós temos no Fortaleza uma ação que nós temos que dar continuidade, que é a recuperação das nossas lagoas, que foram, nos anos históricos de Fortaleza dos últimos 20, 30 anos, várias lagoas aterradas pela especulação imobiliária. Nós só não mais permitimos aterramento das nossas lagoas, como nós iniciamos um processo importante de recuperação desses espaços que nós temos na cidade de Fortaleza. Fortaleza tem uma situação muito crítica com relação a áreas verdes. No seu plano de governo, não sei se já está elaborado, o que é que está pensado para as áreas verdes de Fortaleza, para que a gente possa aumentar as áreas verdes de Fortaleza? Olha, tem alguns parques que nós temos que fazer ações e fazer projetos para angariar recursos para tais. Nós temos o Parque Raquel de Queiroz, que nós já iniciamos um processo de urbanização e recuperação do parque. Estamos com recursos na Caixa Econômica. Isso gera por si uma maior burocracia, que é importante a gente compreender, porque além da empresa ter que apresentar na prefeitura, nós temos que apresentar a Caixa Econômica, e eu tenho, portanto, 2 momentos de avaliação das obras que vão sendo feitas no parque. É um parque muito importante. Da mesma maneira que o Parque Adalio Barreto, nós temos que fazer uma ação, temos que ter recursos para tal, para fazer a recuperação do parque. E temos que ter uma ação, aí no meu entendimento, uma ação de parceria com a sociedade civil nas nossas praças e nas nossas ruas de arborização. Porque o plantar árvore não é o mais difícil. O mais difícil é nós termos o plantio e o cuidado com as árvores que plantamos, para que elas sejam devidamente cuidadas, porque nós já tivemos situações em Fortaleza de termos plantio de árvores e depois essas árvores simplesmente morreram, porque não teve o devido cuidado. Acho que nós temos que, e defendo que, no caso das nossas praças, quando eu falo que nós devemos aumentar a participação popular, eu falo em aumentar a participação popular, inclusive da população ter mais espaço de decisão e de colaboração na gerência dos nossos equipamentos. Então eu defendo que nós, nas nossas praças, por exemplo, nós tenhamos
uma pessoa para cuidar da praça contratada pela prefeitura, mas que ali nós tenhamos um conselho daquela comunidade que possa gerenciar aquele equipamento para que a gente possa ter cuidado com as nossas praças e com as nossas árvores. Vamos fazer. A educação ambiental, eu primeiro, quando estava na Secretaria da Educação, nós já tínhamos iniciado e tem lá para iniciar um processo, já está pronto. Eu entendo que nós temos que fazer já a coleta seletiva das nossas escolas, para que a gente tenha já a criança se adaptando para fazer a coleta seletiva na nossa escola. Nós temos experiências internacionais de cultura em algumas cidades da Europa, das pessoas guardarem o lixo, o resíduo, em 30 tipos diferenciados. Então, mas eu acho que nós temos que, fundamentalmente, começar, ainda que seja com 2, 3 ou 4 separações. O que é importante é fazer o movimento inicial de mudança cultural. E esta questão não é uma questão apenas de governo. Isso só se faz se nós tivermos uma ação combinada, conjunta, do governo municipal, em parceria com ONGs, em parceria com associações, em parceria com entidades juvenis e de juventude, para que a gente tenha mobilização da sociedade, porque nós, em Fortaleza, melhoramos muito a coleta de lixo residencial. Nós estamos prontos para dar o passo seguinte, que é nós iniciarmos a coleta seletiva que nós temos dos nossos resíduos, inclusive com geração de renda para um número importante de famílias. Mas isso exige uma mudança cultural. Daí que as campanhas educativas, elas são decisivas e fundamentais para que a gente tenha isso. Não quero ser prefeito para a prefeitura achar que ela é capaz de sozinha resolver esse tema. Eu quero ser prefeito para conclamar a população e o nosso governo fazendo a sua parte, mas nós temos campanha de comunicação e nós temos parceria com a sociedade para que a gente tenha mobilizações de mudança de comportamento, mudança cultural, e aí sim a prefeitura colaborando para a reciclagem, colaborando para os projetos de capacitação com as famílias que vão trabalhar com a reciclagem desse resíduo. E aí nós temos um desafio que é o novo aterro que tem que ser feito, que não pode ser em Fortaleza pela nossa legislação. Houve uma concessão que a empresa está obrigada a realizar um aterro em outras condições, não aquele que a gente conhecia em Fortaleza antigamente. E nós temos que fazer isso já ajustado pelo que está previsto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que já é tendo essa coleta seletiva, porque ela é algo correto do ponto de vista do que nós defendemos como concepção socioambiental, como também é mais razoável até do ponto de vista do custeio para a população. Nós vamos ter muito menos despesa do que temos hoje, como nós conhecemos como serviços ambientais. Nós temos aqui um serviço ambiental a ser prestado, que vai reduzir, inclusive, o gasto que nós temos hoje enorme com a coleta seletiva de coleta de lixo. Primeiro tem a ver, isso tem uma vinculação direta com um dos principais vetores econômicos da cidade, que é o turismo. O turista vem aqui e ele quer fundamentalmente ter acesso à nossa orla marítima, à nossa cultura e, dentro da nossa cultura, o nosso patrimônio histórico. Na medida que eu tenho uma poluição visual, o cidadão de Fortaleza deixa de ter contato com o seu patrimônio histórico e o nosso turista também. Então, eu entendo que isso é vinculado a uma concepção de cidade, que nós temos direito à nossa cidade, mas também está muito vinculado a uma política econômica que nós desenvolvemos em Fortaleza, que é o desenvolvimento do turismo da nossa cidade. Então, isto para mim é algo fundamental e decisivo, que a população, entendo que já compreendeu, a população, quando anda nas comunidades, exige que a gente faça a recuperação do nosso patrimônio histórico, exige que a gente não aceite que tenha uma cidade suja no ponto de vista da poluição visual e suja também no aspecto que ela também reclama, e nós temos que realmente agir. Então, o entendimento que eu tenho é que este tema ele está colado com a nossa ideia de qual é o desenvolvimento econômico que nós queremos para Fortaleza. Portanto, a área cultural está vinculada para mim com o direito da cidade, ao nosso patrimônio histórico. Nós iniciamos um processo de tombamento, mas vinculado também à nossa política de turismo, portanto, muito ancorada no que nós achamos que é o crescimento econômico da nossa cidade. Isso para nós é tão importante, foi o que nos motivou, por exemplo, a ser contra o estaleiro. Nós fomos contra o estaleiro por uma questão de concepção, de não acreditar nessa indústria como elemento central de desenvolvimento da nossa cidade, mas também por compreender que a integração da orla marítima de Fortaleza era recuperá-la, garantir que nossas praias
de fato sejam apropriadas, adequadas para o banho. Isto é decisivo para o que nós queremos do desenvolvimento econômico de Fortaleza. De todos os dirigentes políticos e que tem que ser colocada com posições concretas e com ações práticas. O turismo sustentável é fundamental para Fortaleza e para o destino que nós queremos nessa cidade. Combate sem tréguas a turismo sexual e um turismo focado numa cidade que tenha proteção ambiental, numa cidade que tenha identidade e numa cidade que valorize sua cultura. Garantir que todos os equipamentos públicos do município e cobrar dos mais entes que tenham acessibilidade. Nós reformamos todas as reformas que fizemos em nossas escolas, fizemos garantindo a acessibilidade. Todos os equipamentos novos públicos de Fortaleza garantem a acessibilidade. O transporte que nós fizemos da malha viária, uma das nossas maiores preocupações era a calçada do pedestre para garantir acessibilidade, entendendo que a acessibilidade é portador de deficiência, mas também pessoas que têm dificuldade de locomoção. As pessoas idosas têm dificuldade de locomoção. É uma geração que cada vez mais cresce no custo da população e que exige cuidados maiores para que ela também possa se locomover com segurança e com tranquilidade na cidade. Nossa posição histórica é contrária. Nós queremos muito que nós tenhamos definitivamente a situação do protocolo legalizada e nós temos um diálogo com a cidade para a utilização. Nós não resolvemos conflitos de utilização de um parque apenas impondo regras. Nós temos que dialogar para ter uma composição das pessoas que utilizam o parque. Bom, agora só para encerrar, existe uma plataforma chamada Cidades Sustentáveis. Eu quero saber se o candidato está sintonizado com essa plataforma e se assinou algum compromisso com o movimento, com a plataforma. O Partido dos Trabalhadores tirou uma resolução da sua executiva nacional que todos os pré-candidatos do PT devem assinar a plataforma das cidades sustentáveis. Foi um dos poucos partidos que tomou essa decisão e o PT enviou esse comunicado à coordenação do programa das cidades sustentáveis, afirmando que seus candidatos devem assinar a carta. Eu já assinei a carta de compromisso ainda quando era pré-candidato. Estive no lançamento das cidades sustentáveis aqui em Fortaleza e quando estive na Rio+20, uma das coisas que eu acho muito importante da plataforma, que são as experiências exitosas, e acho que eles foram muito felizes, em virtude das disputas políticas eleitorais, eles não colocaram nenhuma experiência no Brasil para não ser utilizada eleitoralmente. Mas eu fiz questão de, quando estava no Rio+20, procurar o vice-prefeito de Estocolmo, procurar o vice-prefeito de Lyon, porque uma coisa muito interessante é a troca de experiências. E as experiências que estão, inclusive, na internet, na página da plataforma, de experiências de várias cidades, de práticas de políticas públicas municipais para garantir cidades sustentáveis. Então, uma coisa que eu acho muito importante na plataforma é uma visão integrada de sustentabilidade, que envolve educação, que envolve política de habitação, que envolve saneamento, que é decisivo para, de fato, uma cidade sustentável. Nós, em Fortaleza, recebemos Fortaleza com 30% de saneamento, né, de drenagem, vão deixar com 55%. E nós temos que, com a CAGES, ter uma ação rigorosa para garantir que a cidade tenha, de fato, saneamento, porque sem isso nós não teremos, de fato, uma cidade sustentável. Então, tá bom. Eu quero te agradecer, dizer que eu te desejo assim, muita sorte, muito sucesso, e que tudo dê certo e que, se eleito, o senhor seja um bom prefeito. Pode contar comigo. Vou tentar, com toda a força.